Rede Alesp continua aqui. Nós vamos fazer mais uma entrevista aqui à distância, por Skype, com o empresário Diego Murrica. Ele vai falar para a gente aí um pouquinho das alternativas que vêm sendo adotadas pelas pequenas empresas em meio a esse isolamento social. Bom dia, Diego. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia a todos. Muito obrigado. Bom, Diego, a gente tem visto aí nesse momento de isolamento social, as pessoas estão em casa, né, e utilizando bastante a internet. Então, eu tenho observado, né, nas minhas redes sociais, algumas pessoas fazendo lives, então, para colocar à disposição das pessoas exercícios físicos, música, meditação, enfim, uma série de serviços. Gostaria que você falasse um pouquinho de como a internet pode ajudar, né, os pequenos empresários neste momento que as pessoas estão em casas e muitos comércios estão chateados por não serem considerados essenciais. Perfeito. Bom, a questão da internet, a tecnologia que a gente consegue hoje de fazer live, fazer essa conversa nossa mesmo, né? A gente pode fazer ela por áudio, por vídeo. Está sendo uma coisa muito boa para a gente, porque, do contrário, nós teríamos que encerrar nossas atividades, e foi um encerramento de maneira abrupta, né? Enfim, isso teve um baque grande, né, nas nossas receitas, mas ainda assim a gente consegue continuar prestando o nosso serviço. Então, nós estamos disponibilizando aulas, os nossos professores, eles estão ainda em contato com os alunos, temos grupos, né, de aplicativos de conversa. Então, é uma forma da gente estar distante, mas ainda estar presente na vida das pessoas, né? A gente tem conhecimento que a atividade física ajuda o sistema imunológico. Então, poxa, já está todo mundo em casa, já está todo mundo privado de contato, o pessoal começa a ficar um pouco mais para baixo, né? É normal isso, a gente fica mais longe do sol, dá essa baixa. Parar de fazer atividade assim, de repente, só ia piorar, e numa situação que a gente precisa estar com o sistema imunológico lá em cima. Então, foi a melhor forma que a gente encontrou de passar exercício para o pessoal. A gente faz esses grupos de conversa, onde conseguimos ter 10, 8 alunos, às vezes, ao mesmo tempo, e todo mundo vai se vendo, o pessoal vai matando aquela saudade, né? Vai se exercitando junto. Então, tem sido bastante importante essa tecnologia para a gente agora. Diego, você citou essa questão de que o pessoal se reúne, né, mata um pouco da saudade, mesmo que virtualmente. Será que esse uso das redes sociais não pode, de alguma forma, aumentar o número de alunos, sei lá, chamar mais pessoas? Como é que você vê isso? Olha, tem sido uma movimentação engraçada, porque o que a gente espera, né? Que agora, poxa, muitas pessoas autônomas, elas tiveram que pedir um cancelamento, né? Suspensão das mensalidades e tudo mais, o que é completamente compreensível, né? A renda de todo mundo tem caído. Então, foi uma questão até que a gente fez, a gente baixou a mensalidade de todos os alunos que decidiram manter o pagamento ativo, né? Para ser um pouco mais justo para todo mundo. Mas a gente recebeu algumas mensagens nessa época de pessoas procurando, como a gente tem colocado nossos exercícios, né? Por exemplo, no Instagram, aberto para todos, ou feito algumas lives, enfim, teve procura, teve gente falando, nossa, não vejo a hora de levantarem aí o isolamento social para ir aí, para conhecer, tem gente ligando, teve uma noite que ligaram, era 7h30 da noite, tocou o nosso celular da Ximbó, né, da nossa academia, nosso box de CrossFit, tocou, eu atendi, eu falei, alô, aí é da CrossFit Timbó? Eu falei, a pessoa pedindo informações, querendo conhecer o esporte, era uma coisa que eu não esperava, eu nem atendi, né, falando, oi, CrossFit Timbó, boa noite, né? Foi uma coisa foi engraçado, assim, foi fora do lugar, foi inesperado. Mas eu acredito que, assim, a gente já usa bastante a mídia social para fazer nossas propagandas, para fazer divulgação do nosso trabalho. Essa era uma época que a gente não esperava, sendo bem sincero, porque está todo mundo nessa retração, né? Então, era uma coisa que a gente não esperava ter essa procura, essa busca pelos serviços, mas teve. Teve sim. Ajudou a gente nessa época. Diego, embora, né,
vocês estejam em casa, as aulas são dadas à distância, isso também exige uma organização. Então, eu queria que você contasse um pouco, né, como que está sendo feita essa organização, né? As aulas têm um horário certinho, como que vocês têm feito, né? Como você falou, tem muita gente interessada para dar conta de atender esse pessoal e oferecer, claro, um serviço de qualidade. Sim, a gente mantém nossa rotina. A gente fala às vezes, tem alunos que buscam, a gente fala, putz, eu não consigo, tá difícil, não sei o que lá, porque essa coisa do home office, né, o teletrabalho, às vezes acaba virando uma armadilha, né? Que você acorda, você já tá com o computador, aí a pessoa já liga, aí já toma café trabalhando. A hora que a pessoa vê, já passou o dia inteiro. Às vezes os chefes, né, os gerentes, enfim, acabam demandando mais da pessoa, porque como a pessoa está em casa, a pessoa não faz pausa, nada. A gente tem falado pro pessoal, olha, mantém horários, né? Nós aqui, a nossa organização, a gente tem feito isso. Então, por exemplo, a gente montou uma escala agora, de segunda, quarta e sexta, a gente tem aulas de manhã num certo horário, à noite todos os dias num outro horário, terça e quinta a gente intercala para tentar abraçar a maior quantidade de alunos. E a gente tem dado essas dicas até para as pessoas, né? Por exemplo, essa questão do sol, né? Vitamina D que o corpo precisa. A gente fala, vê um quarto, vê uma varanda que bata sol, bota no seu despertador do relógio. Bota lá, putz, esse é meu horário de tomar um sol, esse é meu horário de dar uma pausa, de dar 5 voltas em volta da mesa, que a gente fica muito sentado. Então é uma forma de organização tanto para o individual como para as empresas. A gente precisa manter essa rotina. A gente espera, né, que isso passe logo, mas é uma questão de segurança. Todo mundo tem que realmente ficar isolado. E fica muito fácil. A gente está acostumado com a nossa casa ser o nosso ambiente de descontração, de relaxamento, mas agora a gente precisa dele como nosso ambiente de trabalho também. Então, a gente tem que estabelecer rotinas, né? A gente tem reuniões com o nosso staff, né, nossos professores, nossos colaboradores, tudo. A gente mantém essas aulas, é muito importante para a gente, senão a gente perde cabeça, começa a trocar dia pela noite, né? E aí é ladeira abaixo, né? Diego, eu queria saber, você falou dessa questão da organização, mudou alguma coisa nas aulas? Vocês acabaram, não sei, talvez adotando uma nova linguagem? Porque a gente está falando à distância, né? Então é diferente, Sim. você tem ali o professor te auxiliando. Como é que vocês têm feito isso à distância? Mudou bastante, assim, ainda mais pelo CrossFit, que é um esporte que ele é muito da união do grupo, né? É engraçado, a gente tem aulas, a gente tem, uma aula só que roda ao longo do dia em 9 horários diferentes, é a mesma aula para todo mundo. E o que é engraçado é isso, a gente forma horários, né? A pessoa ela pode ir tanto às 6 da manhã como às 8:30 da noite, vai ser a mesma aula, mas as pessoas se juntam em horários pela amizade, por essa questão do grupo. E com a aula online a gente acaba perdendo um pouco isso, né? Então a gente teve que buscar formas de manter o grupo unido. E essas videoaulas, né, nesses aplicativos de videoconferência, foi o que ajudou. A gente não tem mais aquela presença, né, aquela proximidade, mas a gente consegue ter o professor de olho no movimento dos alunos, corrigindo, o pessoal faz ainda brincadeiras, né, tem conversas, tem diálogos. Então, está sendo uma forma de contornar. A gente tem conseguido contornar através disso. É a ferramenta que a gente tem. É disponibilizar essas aulas ao vivo, essas aulas online, né? A gente deixa o treino, a gente usa um aplicativo também, que a gente já usa de antes, desde que a gente abriu, né? Que é uma plataforma onde o pessoal consegue ver recados, eles veem as notícias e aí vem o treino do dia. Então tem o treino do dia lá no aplicativo mesmo, para quem consegue, né, fazer em outros horários que não nas aulas, ao vivo, mas para quem quer ter essa coisa do pessoal, um incentivando o outro, a gente teve que usar essas aulas ao vivo, essas videoconferências. Você falou essa questão, né, da orientação dos professores para corrigir, de repente a pessoa está fazendo algum movimento errado. Então eu queria que você aproveitasse também e desse dicas para quem está em casa, está se exercitando, quais são os cuidados que precisa ter para eventualmente não se machucar ou acabar tendo uma lesão. Certo, esse é o grande perigo, né? A gente está em casa, a gente está mais sentado do que o comum, a gente é engraçado, mas o pessoal não nota, né, no nosso dia a dia.
por exemplo, aquela pausa de 1 hora para almoço, que o pessoal desce do escritório, anda na rua, tudo, é uma forma do corpo se movimentar, né? Às vezes levanta, vai pegar água, vai até o café, enfim, né? E hoje a gente está muito mais sentado, a gente fica muito mais encurtado. Então, a primeira coisa que eu falo é, para quem está parado já há algum tempo ou não está conseguindo manter aquela rotina de exercício, de repente acordou, instalou, falou, eu vou começar agora, vou fazer essa rotina, vou colocar um despertador aqui no meu celular, que eu vou separar 1 hora do meu dia para fazer alguma atividade. Não começa achando que a gente está na mesma rotina de treino de antes. O nosso corpo está destreinado, a gente perde condicionamento físico de uma forma rápida, né? O nosso corpo ele evoluiu, né, ao longo das eras para economizar energia. Então, ele se acostuma muito fácil com essa questão do ficar parado, né? Então, tente manter essa atividade, mas não no mesmo nível de antes, porque vai ser impossível, até porque a gente está em casa, é difícil todo mundo ter os aparelhos, ter os equipamentos em casa, né? Quando a gente passa os exercícios, por exemplo, a gente tenta colocar um peso, a gente fala para o pessoal usar uma mochila, colocar às vezes garrafas d'água, usar 1 galão de água, usar produtos de limpeza, né, que são galões maiores, como se fossem pesos. Então, essa é a primeira dica. Não tenta voltar a fazer 1 hora intensa sem parar. Vai aos poucos, vai ganhando de novo esse condicionamento. A outra coisa é tomar cuidado com os movimentos. Às vezes a gente olha. Outro dia eu fiquei sabendo de uma amiga minha, que não é aluna nossa, mas é uma amiga de vida, assim, antiga, né, de colégio, e ela viu uma pessoa tentando ensinar a pessoa a ficar plantando bananeira de ponta cabeça, né, que a gente chama de parada de mão, no meio da sala. E a menina quase se machucou, quase caiu em cima da mesa. E porque você vê no vídeo a pessoa fazendo, você fala, nossa, é factível, eu consigo fazer com a facilidade que essa pessoa está fazendo. Mas às vezes não, né? Tem que respeitar essa progressão, a gente tem que respeitar os movimentos, tem que sempre tomar muito cuidado, né? A falta, às vezes, de alguém para te instruir, te tocar e te mostrando, né, o passo a passo, presencialmente, a gente fica meio solto, né? Meio perdido. Então, a dica que eu dou é isso, tome cuidado com os movimentos, não deixe de fazer, não deixe de se desafiar, porque a gente sabe que todo mundo que gosta de esporte busca para ter um desafio também, né, para ter uma movimentação legal durante o dia, mas são essas as duas coisas que eu falo, volta devagar, vai readaptando o corpo a essa nova realidade nossa, e cuidado com os movimentos de alta complexidade, né, vamos construindo essas progressões, vamos devagar aí, para a gente se manter saudável, porque uma lesão agora é tudo que a gente menos quer. Diego, você falou dessa questão, né? Às vezes a gente vê um exercício, de repente, uma manobra na internet e quer reproduzir em casa. Mas lembrar de Sim. ter o bom senso, né? De que isso que você falou, uma lesão não é o momento para ter lesão. E também ter um certo cuidado, né? A gente sabe o nosso limite. Quem está começando agora sabe que tem que ter uma certa cautela. Você também falou para não ter essa questão com os treinos pesados em casa, né? Sim, sim, porque às vezes a gente olha, por exemplo, o CrossFit, a gente manipula cargas altas, né? E aí, às vezes a pessoa vai lá, putz, vou ficar em casa, comprar um peso, né? Um peso não leve, né? Um peso pesado, assim, para fazer em casa. Mas a pessoa às vezes está 1 semana, 2 semanas, ou 1 semana parada, ou 2 semanas treinando 2 vezes na semana. Seu corpo já perdeu força, já perdeu condicionamento. Aí você quer voltar, e a gente tem vontade de voltar, né? Então você vai voltar com peso, vai fazer um movimento complexo. Putz, ter uma luxação agora, ter um estiramento agora. Ir para um hospital é a última coisa que a gente quer nesse momento, né? É se expor a um risco muito alto e muito desnecessário ir para um hospital agora, né? Então, é tomar esse cuidado, é vigilância em dobro agora, né? Para não se machucar, não ter nenhuma lesão, e respeitar esse processo, né? É o mais importante agora, eu acredito. E, Diego, esses exercícios físicos em casa, eles também podem acabar auxiliando, né, a pessoa a lidar com estresse, ansiedade. A gente está num momento difícil, um momento de crise. Todos os dias a gente vê muitas notícias que acabam mesmo deixando as pessoas preocupadas. Às vezes tem até um impacto no sono. Como é que esses exercícios, então, podem ajudar as pessoas a dar uma desestressada, até a lidar melhor um pouco com a ansiedade?
O exercício ele tem ele libera bastante hormônio, né? A gente fica muito mais alegre fazendo atividade física, né? A gente sabe que tá em casa dá preguiça. Logo que começou o isolamento, pô, imagina, eu sou proprietário de um box de CrossFit, então eu fazia atividades físicas todo dia, eu tava me movimentando o dia inteiro, né? Eu vim para casa, eu comecei a fazer algumas coisas em casa, bateu a segunda semana, já bateu preguiça, já bate aquela coisa, você tá num outro ambiente, não sei o quê. E hoje eu já voltei para minha rotina não normal, né? Mas eu tenho uma rotina legal de treinos aqui em casa que eu consigo fazer. Mas é importante justamente para isso. A gente vê. Eu reparei em mim, por exemplo. Eu fui meio que um laboratório disso. Parar de fazer atividade, eu comecei a ficar mais estressado, eu comecei a ficar menos motivado a fazer o meu trabalho do dia a dia, a fazer minhas tarefas. Então, a atividade física, não tem jeito. É uma coisa que deixa a gente animado, deixa a gente feliz, deixa a gente empolgado e faz a gente ter uma melhor disposição no dia. Então, não deixem de se exercitar, mesmo que seja alguma coisa leve intensidade. Acha algum exercício, alguma coisa. A gente está com muita gente, né? Como você falou, a gente está com muitas lives. Acha algum exercício, acha alguma prática que te movimente, que te dê vontade de acordar e falar, nossa, hoje eu quero fazer isso daqui. Seja um pilates, seja um yoga, seja um treino funcional, um crossfit, qualquer coisa, sabe? Mas não fiquem parados, encontrem algo porque o seu dia vai render muito melhor. Isso é comprovado. Diego, com esse período que as pessoas ficam mais em casa, uma outra preocupação passa a ser com os alimentos, né? Alimentação, essa Sim. questão que eu te falei agora, estresse, ansiedade. Dá aí algumas dicas também para quem está em casa, está fazendo exercício, para ter um cuidado com a alimentação. A gente sabe que às vezes em casa, quer comer uma coisinha não tão saudável, né? Dá aí umas diquinhas Sim. para a gente também, porque não é um período fácil, né? Não, não é. A vontade de beliscar, de comer besteira, né? A gente tem acesso, a gente vai ao mercado, a gente quer sair o quanto antes do mercado para evitar aglomeração. Então a gente acaba recorrendo muito a comidas industrializadas, comidas de pacote, né? Mas uma coisa que é legal, por exemplo, eu passo o meu dia inteiro, né? A gente abre lá a academia às 5:30 da manhã e a última aula acaba às 9:30 da noite. Eu fico o meu dia inteiro lá, às vezes à tarde a gente fecha um pouquinho a porta, eu dou uma cochiladinha de meia hora para aguentar o período do fim da tarde e da noite, mas eu não consigo cozinhar. E eu estou aproveitando esse nosso horário agora, né, essa questão do isolamento, para voltar a cozinhar, para descobrir coisas na cozinha e descobrir principalmente alimentação saudável, né? A gente tem tempo, por exemplo, de preparar uma salada, de picar uma fruta, de fazer alguma carninha grelhada, alguma coisa assim. Busquem uma alimentação mais saudável, né? A gente tem essa facilidade de abrir um pacote de bolacha, sentar em frente ao computador e continuar trabalhando. Mas é o que eu falei antes. Separa uma hora do seu dia. Esse vai ser a minha hora de almoço. Vai ser a minha hora que eu vou cozinhar, eu vou deixar algum alimento já meio pronto aqui, para eu já cozinhar, já preparar tudo, já ter uma alimentação balanceada. Esse excesso de carboidrato refinado, né, ultra refinado que a gente tem, de açúcar, o açúcar ele te dá um pico de alegria no começo que você come, depois ele te deixa letárgico. Então, não é recomendável fazer disso daí uma alimentação diária, né? Busquem isso, peguem uma carninha grelhada um pouco mais magra, até peguem um carboidrato um pouquinho melhor, que o pessoal fala para não comer coisa tão de farinha ultra refinada, farinha branca, e salada. Nessa época, comer vegetais, legumes, essas coisas, mantém o seu corpo numa atividade melhor, né? Diego, uma outra coisa que eu queria te perguntar é com relação às pessoas que estão fazendo home office, que às vezes passam muitas horas sentadas, muitas horas na mesma posição. Você indica algum tipo de aquecimento? O que a pessoa pode fazer aí para evitar dores? Você tem alguma dica para isso? Olha, a gente trabalha muito, tem uma fisioterapeuta nossa, ela chama Bruna Massaroto, ela é ótima, ela é excelente, ela tem feito alguns vídeos dela também, mas também, assim, eu falo dela porque é o contato mais próximo que eu tenho. Mas ela faz, às vezes, algumas lives, ou até ela coloca no feed do Instagram dela,
E tem muito educador fazendo isso, muito fisioterapeuta fazendo isso também, colocando alguma série de alongamento, de mobilidade. Eu acho que é imprescindível fazer isso no meio do dia, fazer uma quebra, às vezes, num período da tarde. Tá trabalhando, vê que tá muito parado, para 10, 15 minutinhos, faz uma mobilidade. Eu mesmo, teve um dia que eu sentei aqui, que eu tive que reorganizar todos os planos dos alunos, e emissão de nota, e mudar valores e tudo mais. Eu peguei o meu computador, eu fiquei andando pelo meu apartamento. Eu ia da sala para a cozinha com o computador na mão e mexendo e lendo coisas para manter o corpo movimentando e trabalhando ao mesmo tempo. Às vezes eu fico em pé, eu deixo o computador na mesa, eu fico em pé debruçado, fazendo uma mobilidade, né, um alongamento para a cadeia posterior, eu fico em pé levantando a perna, mexendo, rodando o tronco. A gente tem que se manter ativo, né? A gente está com nossas distâncias de caminhada encurtaram, né? Eu já trabalhei muito tempo em escritório, trabalhei em banco. Para você pegar um café, você tinha que andar bastante, né? Você vai de uma ponta, sai da sua baia, vai lá na café, na copa, pega o café e volta. É uma forma de caminhar, é uma forma de quebrar esse ciclo de tantos tempos sentado, né? E aqui em casa é menos. Aqui em casa você estende o braço, você pegou um café e acabou, né? Pegou uma água e acabou. Então, a dica que eu dou é essa: mantenha o corpo ativo, mantenha se movimentando ao longo do dia, né? Faça uma mobilidade mesmo. Pode ser que você não consiga parar, mas faça isso. Levanta, pega, todo mundo trabalha com notebook hoje em casa. Pega o computador, fica andando com ele, lendo algum relatório, vendo alguma apresentação, alguma videoconferência, que seja, mas fiquem mais em pé. Isso já ajuda o corpo a sair dessa coisa tão sentada, tão parada, que acaba fazendo mal pra gente. Diego, e uma outra dica que eu queria, a gente falou sobre a questão das pessoas que estão começando a se exercitar agora, né? Essa questão tá mais em casa, às vezes quer aliviar um pouco do estresse do trabalho, da ansiedade. Quais são as práticas que você recomenda para quem está começando? Vamos supor que eu não era uma pessoa ativa, não fazia nenhum tipo de exercício físico antes do isolamento social, mas eu quero começar agora. Quais são as práticas que você mais indica para fazer em casa, coisa simples, para evitar dor, evitar lesão? Olha, eu acredito que, assim, toda prática de atividade física, ela vai ter níveis, né? No CrossFit, por exemplo, a gente consegue colocar pessoas em uma mesma aula que são de níveis. Às vezes a pessoa começou naquela semana e tem alguém que já treina há 6 anos CrossFit. A gente consegue colocar todo mundo na mesma aula. Justamente por isso, a gente consegue fazer esse escalonamento de intensidade nos treinos, tá? Toda prática de atividade física dá para começar a ser feito. A única coisa é essa: a gente tem que saber qual nível procurar e respeitar aquilo que eu já falei, né? Do grau que a gente está de condicionamento físico. É isso, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer um treinamento funcional. O treinamento funcional é ótimo, você vai mexer bastante coisa de peso corporal, movimentos que você consegue fazer em casa. Busque adaptações. Às vezes o professor vai te falar, vai te orientar a fazer um agachamento, e você tem que fazer um agachamento que vai descer o corpo todo, quase até encostar a bunda no chão. Não consigo fazer isso. Senta num sofá, busca uma cadeira, senta e levanta. Às vezes, vai fazer uma flexão de braço. Não consigo. Ele sempre tem que buscar alguém que te oriente. Isso é muito importante, buscar um educador físico que sempre vai te orientar a adaptar da melhor forma o exercício para você, tá? É o que eu falei da minha amiga que foi tentar plantar bananeira no meio da sala e quase caiu. Ela tinha ainda 20 outros passos anteriores a fazer, mas ela pegou um de um nível avançado. Busque um educador físico que ele vai te orientar nessa progressão. Pode fazer o yoga, que é muito bom, pode fazer um pilates, treinamento funcional, crossfit, o que for. Mas busque sempre esse tipo de orientação. Esse é a coisa mais importante que a gente tem agora. E como que a gente pode preparar o ambiente doméstico, né? Porque a gente fala assim, às vezes as pessoas se machucam porque fazem algum movimento errado, mas, né, o fato de estar em casa, a gente já não é o ambiente habitual de quem faz alguma atividade física. Como é que a gente prepara? A gente dá umas dicas sobre isso também, né? Porque, de repente, a pessoa mora num local pequeno e aí, como que faz?
É, tenho dois alunos nossos, eles têm feito, por incrível que pareça, eles têm ido até a garagem deles fazer essas aulas ao vivo com a gente, né? Eu falo para eles, óbvio, tomem cuidado, né? Não fica próximo das pessoas. Eles têm bastante cuidado, isso que eu gostei de ver neles. Eles levam produtos de limpeza para depois limpar o chão, higienizar qualquer coisa que eles tenham tocado, né? Porque é aquela coisa, esse vírus ele é invisível mesmo, né? A gente não sabe se a gente tem. Pode ser que eu já tenha pego, pode ser que nesse momento eu esteja infectado e não sei, meu corpo ainda está produzindo algum efeito ou vai produzir alguma coisinha leve e eu não sei se vai me dar alguma coisa grave, né? Então, isso sempre, né? A gente faz atividade, limpa o ambiente, mas tem gente que mora num ambiente mais apertado, não consegue empurrar sofá, empurrar uma mesa, tirar um espacinho, né, para fazer. Tem alunos nossos que têm feito isso, têm ido para a garagem, não é a coisa mais indicada a se fazer, mas é a realidade deles. Eles conseguem ter um controle, eles conseguem ter uma higienização. Mas a melhor coisa seria ficar dentro de casa, achar um espaço. A gente tem um professor, por exemplo, que ele tá ficando, se isolou na casa da namorada dele, em um apartamento pequeno. Ele tem feito as atividades no corredor, da sala para o quarto. É onde ele encontrou que ele tem um espaço mais longo, que ele consegue dar uma caminhada, correr, ele consegue ter uma melhor disposição para se movimentar. Mas o ideal mesmo, às vezes, sei lá, pega uma sala, dá uma mexida nela, né, para você conseguir. A gente precisa ter hoje em dia, nesse período, a gente não sabe até quando vai, né? Eu estava ouvindo hoje cedo uma entrevista do governador e eles vão começar, né, flexibilizar para o mês que vem, mas aparentemente não capital, né? Vão começar a flexibilizar as cidades menores, cidades que não é tão verticalizada que nem São Paulo, né? São Paulo provável vai ser uma das últimas aqui do estado, mas tenta transformar um espacinho nosso, né, para a realização da atividade. A gente não precisa de muito. Um espacinho de 2 por 2 já cabe. É difícil alguém ter mais de 2 metros de altura, né? Para você ficar deitado no chão, conseguir fazer um abdominal, uma flexão, algum exercício que precise um pouco mais de movimentação, né? Então, ter um espacinho, um quadradinho de 2 por 2 já dá para você fazer, olha, 70 a 80% dos movimentos de qualquer treinamento funcional que você precise fazer. Diego, você falou que vocês utilizavam algumas plataformas, né? Queria que você falasse um pouco como é que está sendo feito esse atendimento aos alunos. A gente citou aqui a questão das lives no Instagram, mas tem outros Uhum. meios também, né, que podem ser utilizados para que as aulas continuem. Sim, olha, a gente usa, eu não sei se eu posso falar aqui o nome dos aplicativos, alguma coisa assim, se vocês têm. Se você pudesse citar como é que vocês fazem, além de live no Instagram, se Então, vocês têm algum atendimento por perfeito. mensagem, algo do tipo assim. Perfeito. A gente tem um grupo nosso do WhatsApp, né? Um grupo que tem a grande maioria dos alunos. Tem aluno que não gosta de grupo do WhatsApp, sempre tem isso, né? Às vezes você entra, tem 200 mensagens e tem 2 só que são recados importantes. A gente usa uma plataforma que chama CrossX, que é específico para box de CrossFit. Eles estão, parece que agora crescendo, atendendo outras modalidades de academia, mas ele é específico para CrossFit. Então você tem uma timeline nele, ele funciona como se fosse um Facebook da nossa academia. Então você tem uma central lá de avisos, tem uma central que a gente consegue colocar todas as notícias, todas as novidades. A gente tem um espaço dentro dele, no menu dele, que a gente coloca o exercício para as pessoas também. Quem tem dificuldade pode mandar mensagem para a gente, pode mandar mensagem para os professores também. Pelo Instagram, todas essas plataformas ajudam muito, né? Facebook também, a gente não é tanto adepto do Facebook, mas no Instagram a gente tem colocado, por exemplo, para os professores, coloca o nome dos exercícios. Putz, mas qual que é esse é aquele, não sei o quê. A gente tem pedido para os professores gravarem vídeos, eles mandam para a gente edita e joga no YouTube. E a gente joga com link nesse aplicativo que eu falei para vocês, do CrossX. Então o aluno vai lá, ele não conseguiu fazer a aula online hoje. Hoje foi às 8 horas da manhã a nossa aula ao vivo. Putz, não consegui, já estava no trabalho, ou então eu trabalho até tarde, fico até 2 horas resolvendo problemas, não sei o quê. A pessoa entrou, acordou agora. Está tomando o café dela, ela já abre o aplicativo dela, tem lá o link nosso. Ele clica, tem o vídeo do professor explicando o que é, como que se faz o exercício, orientando tudo certinho, que peso que ele usa, o que ele pode usar para substituição ou do movimento ou de peso.
Então, a gente tem usado muito esses recursos de WhatsApp, essa plataforma que chama CrossX, que é a nossa plataforma que a gente usa no nosso box, o YouTube, Instagram. Tem que usar de todas, né? A gente não pode focar em uma só. Para fazer as aulas ao vivo, a gente usa o Hangout Meets também, que a gente consegue Uhum. colocar todo mundo aqui, a conexão acaba ficando um pouquinho melhor para os professores, eles conseguem ver os alunos e ir corrigindo, mandando mensagem, falando tudo, demonstrando. Então, é isso que a gente tem feito. Diego, e antes de encerrar nossa conversa, eu queria saber, né, como que essa mudança nas aulas, né, a questão do isolamento social acabou exigindo uma adaptação, né, do modo de ensinar, de como auxiliar os alunos. Uhum. Será que isso também não vai trazer algumas mudanças positivas para quando os alunos puderem retornar para as aulas presenciais? Como é que você acha que isso pode ser aproveitado? E aí, quando no futuro as pessoas puderem voltar a frequentar as academias, enfim. Eu tenho visto alguns donos, né, que a gente conversa entre a gente, alguns donos de boxe de CrossFit, gostando desse braço de aula online. É claro, para fazer o CrossFit mesmo, a gente precisa do nosso espaço físico. Imagina, acho que todo mundo aqui já viu, ou pelo menos algum trecho, né, não precisa ter acompanhado, mas levantador de peso olímpico, né? Então, você imagina, a pessoa tem uma barra, que aquela barra tem uns 2 metros de comprimento, e a pessoa vai colocando peso. Eu acho praticamente impossível conseguir fazer isso num apartamento. Eu nem tentei trazer uma barra aqui para mim, para eu tentar fazer alguns movimentos, porque despencar uma barra dessa da altura de cima da cabeça, ou mesmo aqui no ombro, onde a gente deixa apoiado, enfim, eu vou buscar a barra 3 andares lá embaixo, né? Não é recomendável, a não ser que você tenha um controle muito grande do equipamento. Mas é possível a gente passar alguns movimentos, é possível a gente passar algumas séries de exercício para quem não consegue atacar a academia. Então eu tenho conversado, o pessoal tem dito isso, né? Que olha, a gente vai voltar, a gente tem uma infraestrutura muito boa, a gente tem ótimos equipamentos, tem um galpão grande, né? Mas acontece de, às vezes, o aluno não conseguir ir até a academia no dia, às vezes o dia dele foi corrido. Então, tem gente pensando em disponibilizar esse braço de aula online, aula ao vivo, né? Ou então, às vezes, nem ao vivo, mas bota um vídeo gravado lá, olha, pessoal, Uhum. para quem não consegue vir aqui hoje, nós temos essa aula, assim, assim, assado. Então, talvez venha uma mudança nesse sentido, talvez a gente veja aí academias abraçando um pouco mais essa questão da aula à distância, não que seja algo que vá chegar a substituir, né? Eu vejo muito Uhum. pelo CrossFit, eu pensei, putz, será que existe uma forma, né, de substituir, de ganhar espaço nesse meio? O CrossFit é difícil a pessoa ter uma estrutura, né? Assim como eu vejo academias de musculação, é difícil alguém ter no seu apartamento ou até em casa essa estrutura de equipamentos que as pessoas encontram nas academias. Eu imagino uma academia de natação, você Uhum. tem uma piscina semiolímpica que seja no seu prédio, são muitos poucos prédios que têm essa disponibilidade. Mas é possível, às vezes, passar algum treino funcional para o pessoal fazer em casa, mesmo num dia que ele não consiga ir, né? Que ele não consiga atender a aula ao vivo. Então, são algumas mudanças que eu acho que são positivas, são boas, né? Ao invés da pessoa perder completamente aquele dia de treino, ela faz alguma coisa adaptada, desculpa, faz alguma coisa adaptada que pode fazer em casa, em 30, 45 minutos, para não ter um dia perdido de atividade. Uhum. Bom, Diego, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigada pelas dicas e pelos esclarecimentos. Imagina. Eu que agradeço, muito obrigado. Importantíssimo esse trabalho que vocês têm feito aí, pessoal. Muito obrigado mesmo. Um ótimo dia a todos. Mantenham a prática de atividade física e, por favor, mantenham também o isolamento social, que é muito importante. Bom, essa foi a participação do Diego Murrica, que é empresário, deu aqui dicas de como continuar se exercitando em casa mesmo em meio ao isolamento social, claro, deixando aqui as dicas, né, para as pessoas se cuidarem, para evitar lesões e também reforçando a necessidade do isolamento social, né? Se você pode ficar em casa para evitar ainda mais a circulação do novo coronavírus. Bom, dando